Continuamos na segunda parte dessa entrevista com Edgar Hübner, um dos dirigentes do Comitê Olímpico Brasileiro, falando sobre COB e Olimpíadas Rio 2016. Edgar, serão 42 modalidades, duas curiosidades aí. Golfe volta após 112 anos, rugby retorna após 92 anos. Por que sai e qual o critério para retornar? Bom, hoje existe uma Assembleia do Comitê Olímpico Internacional. Uma outra característica importante, você tem lá 75 membros que são eleitos, personalidades do mundo. Imagine que o príncipes, sheiks, reis, eles se candidatam e são 75 vagas. Depois você tem 15 vagas para presidentes de comitês olímpicos, então você pode ser votado nessas vagas e ao momento que você deixar de ser presidente do comitê, você perde a vaga. Você tem 15 atletas olímpicos e você tem 15 presidentes de federações internacionais. Esse é o colegiado do Comitê Olímpico Internacional. Esse colegiado é que decide, através de votação, quais modalidades vão permanecer no programa e quais vão entrar. E aí, para entrar, eu preciso ter disputa nos 5 continentes, eu preciso ter uma modalidade que tenha a possibilidade de crianças participarem, mulheres e homens também, tem uma série de critérios, mas evidentemente as questões econômicas também pesam nessa hora. Modalidades que têm o poder de trazer mais recurso para dentro do movimento olímpico para poder ajudar no desenvolvimento do esporte. No Brasil e no mundo, hoje, por exemplo, stand-up paddle é um esporte que está crescendo bastante, então comentou-se sobre isso, surf, outros esportes. Qual é o critério de um novo esporte ser apresentado? Hoje dentro de uma Assembleia Geral, primeiro, quem pede o esporte é a Federação Internacional. Então, vamos dar um exemplo muito claro, as pessoas cobram assim, por que o futsal não faz parte dos Jogos Olímpicos? Ainda. Por quê? Porque quem tem que pedir isso é a FIFA, porque o futsal está afiliado à FIFA. Então é a FIFA que tem que pedir ao Comitê Olímpico Internacional a inclusão. Mas isso significa que ela vai ter que abrir mão de algumas vagas, porque os jogos não podem crescer. Então, qualquer entrada no movimento ou no programa olímpico depende da Federação Internacional, como o rugby fez, como o golfe fez todo um trabalho no mundo todo de sensibilização, de movimentação, de motivação, para que no momento da votação, hoje para as modalidades permanecerem, ela tem que atingir um número mínimo de, acho que 75% dos votos, e para entrar também tem um percentual mínimo dos que votam para ela poder fazer parte, mas sempre é a Federação Internacional que tem que fazer a solicitação. Voltando nas competências do COB nesse intervalo entre Olimpíadas, como muito bem você falou, que o trabalho é bastante expressivo, o que é o dia a dia dos executivos do Comitê Olímpico Brasileiro? Olha, nós temos hoje, como eu disse, eu tenho duas atividades grandes que são Jogos Escolares da Juventude. São jogos que acontecem em setembro e novembro, são jogos na primeira fase de 12 a 14 anos, depois de 15 a 17 anos, são 13 modalidades esportivas, são escolas públicas e privadas de todo o Brasil. Então imagina o seguinte, as cidades fazem as seletivas nesse primeiro semestre, depois das seletivas acontecem as fases finais de cada um dos estados e os 27 estados mandam para a fase nacional as escolas e os atletas campeões. Nós, nesses últimos anos, já movimentamos 19 milhões de crianças no país. 19 milhões de crianças, são 40 mil escolas a cada ano que a gente consegue movimentar em quase 4 mil cidades. São números expressivos. Haja visto que é um projeto que foi criado para fazer uma transformação do Brasil, mas hoje nós já estamos conseguindo atingir também as seleções olímpicas. Agora, no último PAN de Toronto, 21% das medalhas que o Brasil conquistou no PAN vieram de garotos e garotas que disputaram os Jogos Escolares com a gente. A Sara Menezes, que foi campeã olímpica, foi premiada em 2005 e 2007 nos Jogos Escolares. Vários dos atletas que vão disputar os Jogos Olímpicos... Esse é o banco de talentos do país hoje? Hoje é o maior banco do país, não é o único banco de talentos, mas é o maior banco de talentos que nós temos no Brasil. E isso já trouxe 75 países para conhecer o projeto dos Jogos, mandaram representantes para vir, e eu sou diretor-geral dos Jogos desde que eu fui ao comitê, desde 2004. Mas também nos permitiu ser convidados pelo Comitê Olímpico Internacional para prestar consultoria em outros países. Estive na Sérvia ano passado e estou indo para a República Dominicana exatamente para auxiliá-los na implantação dos Jogos. E quando você pega o sucesso de Londrina 2014, os Jogos Escolares da Juventude, e João Pessoa, Paraíba 2015, estão entre os 5 maiores eventos do mundo hoje no segmento? Exatamente, hoje nós somos entre os 5 maiores do mundo.
2016 nós estamos num processo de candidatura agora. 2015 fizemos Fortaleza e Londrina. O prefeito de Londrina queria fazer um contrato de 5 anos, porque é um evento que nós investimos da Lei Agnello Piva aproximadamente 8 milhões de reais numa cidade. O meu trabalho é exatamente estar junto com os prefeitos e governadores para viabilizar essa participação e essa realização da cidade sede. E praticamente 4 milhões em hotelaria. Nós já fizemos aqui em Curitiba em 2011 esses jogos, em parceria com a Prefeitura de Curitiba e também com o Governo do Estado. Então, existe sim um ano todo de trabalho e, lógico, 2016 nós temos Jogos Olímpicos, Paralímpicos, temos Jogos Escolares, temos eleições municipais, temos os Jogos Escolares da categoria 15 e 17 e ainda temos o Enem, que é o grande exame nacional do ensino médio, que também cria um segundo semestre complicado para a gente. Edgar, você é atleta de handebol, técnico brilhante de handebol, consagrado no país e fora, e hoje um executivo do Comitê Olímpico Brasileiro. Como você avalia a performance dos atletas nessa Olimpíada? O que acontece? Quando você ganha o direito de sediar os Jogos, tudo muda. Porque começa a aparecer mais recursos, começa a aparecer mais parceiros interessados em investir. A gente conseguiu privilegiar a preparação dos atletas. A gente fez um estudo internamente e a gente focou muito na questão de contratação de técnicos estrangeiros. Tecnologia estrangeira também, novas metodologias de treinamento, acompanhamento de equipes multidisciplinares. Então a gente está dando as melhores condições possíveis para os atletas brasileiros se prepararem. Agora, você foi atleta como eu. Você pode ter a melhor preparação possível e no último minuto você pode ter algum problema. O que está sendo... Pode acontecer com o atletismo, uma lesão, antes da Olimpíada. Para qualquer modalidade. Qualquer modalidade você pode ter um episódio que venha a impedir que você faça bem a tua competição. Agora, eles estão recebendo a melhor condição, na melhor preparação da história do movimento olímpico. De todas as Olimpíadas, essa vai ser a delegação mais preparada? Com certeza, porque a gente teve com 7 anos já a informação e que nós íamos sediar. E lógico, e você também tem uma preocupação, desde o trabalho de psicologia, nós temos um grupo de psicólogos trabalhando, porque jogar em casa pode ser bom para alguns, mas pode ser péssimo para outros. A cobrança pessoal, ela é muito maior, a pressão é muito maior dentro da sua casa. Para alguns, o prazer de jogar em casa é muito maior, para outros não. Então, todos esses detalhes, pra você ter uma ideia, cara, nós estamos estudando, nós temos um especialista de sono, que está fazendo análise do sono dos atletas, porque às vezes um pequeno detalhe, de uma noite mal dormida, uma noite mal, enfim, você acaba criando. E hoje, por exemplo, a gente tem situações muito particulares. Os atletas hoje estão muito vinculados às mídias sociais. E eles passam a noite e a madrugada nessas questões de mídia. Então isso acaba perturbando o sono também. Os atletas que dormem com outros no mesmo quarto. Então, todos esses cuidados a gente está tendo. Vamos direcionar um pouco para o apoio ao esporte, de fato, iniciando com um programa que o Comitê Olímpico Brasileiro tem, que são os Padrinhos do Esporte. O que é esse programa lá, de fato? Bom, esse programa ele surgiu quando a gente começou a trabalhar muito mais a marca Time Brasil. A Time Brasil é uma grande torcida brasileira que a gente está querendo trazer para perto das equipes brasileiras, e dentro dessa tentativa de melhorar e capitalizar para os atletas, criou-se uma categoria de padrinhos. São personalidades não esportivas, são cantores, são artistas, são chefes de cozinha, são outras pessoas que têm um outro tipo de envolvimento na comunidade, que podem exatamente trazer esta outra comunidade ao qual eles pertencem para fazer a integração. Agora nos falou Jogos de Londrina, nós tivemos stand lá da Coca-Cola, a Coca-Cola levou garotos blogueiros que eu não tinha a mínima ideia de quem eram, a mínima ideia. Cada um deles tinha no mínimo 1 milhão de seguidores. Então esse tipo de pessoa que acaba fazendo a diferença. Então os padrinhos são pessoas exatamente essas que têm seus seguidores aí, que se olha o próprio Luciano Huck, o Tony Garrido, a Roberto Sudibra, que foi a nossa chefe em Londres em 2012. São personalidades que têm outro tipo de seguidores e que nos interessam também estar integrando a equipe do Brasil. E agora no dia a dia, no esporte de base, o empresário brasileiro, depois de tantos anos envolvidos com o esporte, formado, professor, técnico de educação física, como é que se avalia esse momento no Brasil?
Olha, esse movimento é um momento muito delicado, ele tem que ser analisado com muito cuidado. Por quê? Você cria uma bolha muito grande de interesse, de intenções, de participação, de oportunidades, etc. E que após os Jogos Olímpicos, isso comprovadamente pela história do que a gente já viu em outros países, acaba diminuindo, desaparecendo. Porque as pessoas, o empresário, como você falou, ele tem interesses financeiros, ele vai buscar oportunidades que são boas para o seu negócio. A partir do momento que você tira da visibilidade, ou diminui a visibilidade, diminui os interesses também proporcionalmente pelo esporte. Ou seja, o que eu vejo também é que faltam bons projetos no Brasil. Existem recursos? Existem, as cidades passam dificuldades. Não é só a empresa, é porque a empresa não recebe também o que precisaria. Não recebe bons projetos, boas propostas, porque você ainda tem projetos que são muito ligados àquele antigo conceito de, olha, eu vou te vender aqui uma placa de arena, tudo bem, eu te pergunto, tá bom, você vai me dar uma placa de arena, quantas pessoas vão ver essa placa? Ah, vão ver 50 pessoas. Então, pelo custo que você está me dando, eu vou fazer um outro investimento, vou fazer um investimento num blog e vou ter X mil views ali naquele blog. Então, o que está acontecendo é que as pessoas ainda continuam fazendo os projetos com a mesma cabeça de antigamente. Quem não avançou na questão da tecnologia, das mídias sociais, quem não avançou na linha de que as pessoas e os consumidores são diferentes, tende a não conseguir entregar bons projetos. E o marketing esportivo como um todo no Brasil, mesmo com o ano de Olimpíada, ainda deixa muito a desejar, né, Edgar? Perto da Europa, Estados Unidos, por exemplo. É porque a cultura, você está criando uma nova cultura. Evidentemente que o que os Jogos também trazem de legado importante é a vinda de grandes empresas internacionais fazendo seminários, criando as suas próprias subsedes no país, e isso está transformando culturalmente a questão do marketing esportivo. Agora, cabe a gente, cabe às pessoas que estão envolvidas nesse processo, aprender da melhor maneira possível, entender como é que funciona. Os negócios existem para todos. Agora, evidentemente que nesse momento, todo mundo quer fazer projeto de Jogos Olímpicos, todo mundo quer fazer Jogos Olímpicos, todo mundo quer falar de Jogos Olímpicos, mas nem todos estão preparados para isso. Obrigado por ter vindo aqui no seu segundo dia de férias da entrevista para o Paraná S.A. Tivemos o privilégio e a oportunidade hoje de conversar com um dos dirigentes do Comitê Olímpico Brasileiro, Edgar Hübner, como eu falei no início do programa, orgulhosamente um paranaense, nascido em Curitiba. Até a próxima.